Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Diálogo sobre as Origens. O nosso abraço a você que está aqui presente e a você, querido amigo, querida amiga, que nos acompanha através da internet, pelo nosso canal do YouTube. Quero convidá-los agora para juntos orarmos ao nosso Deus. Santo e amado Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida e pelo privilégio de podermos estar aqui reunidos nessa noite para estudar um pouco mais do criacionismo. Que o Senhor nos ilumine, que teu Santo Espírito esteja conosco. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Todas as quintas-feiras, a oficina Diálogo sobre as Origens, do Numar SCB, promove uma palestra com temas variados sobre a controvérsia criacionismo e evolucionismo, aqui em sua sede, a Rua 8 de Setembro, 370, no Jardim Alamar, em Maringá, Paraná. Os internautas podem encontrar o Numar SCB através dos seguintes meios de comunicação: pelo Facebook, pelo YouTube, no endereço www.youtube.com/numarscb, pelo e-mail numarscb@gmail.com e pelo nosso site no www.numar.scb.org.br. Aproveita e confira em nossos sites as novidades, os artigos e os vídeos que você pode acompanhar da temporada passada do Diálogo sobre as Origens. Muito bem, hoje nós temos como palestrante o Dr. Rodrigo Meneghetti Pontes. Ele que é bacharel e doutor em Química pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Atualmente ele é professor adjunto do Departamento de Química desta universidade, na linha de pesquisa Físico-Química Orgânica. Atualmente coordena projetos de pesquisa na área de interruptores e sistemas de armazenamento de dados moleculares. Ele é autor de dezenas de artigos científicos publicados em periódicos internacionais, revisor técnico, consultor de revistas científicas internacionais e é membro do Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira. E hoje faz palestra para a SCB sobre criacionismo em todo o Brasil. Com vocês agora o Dr. Rodrigo Pontes. Bom, uma outra coisa interessante relacionada com a questão do dilúvio, né, seria o próprio registro fóssil, certo? O registro fóssil nos daria evidência de alguma coisa, de alguma catástrofe desse tipo, mas mais do que isso, né, o registro fóssil ele nos fala sobre, afinal de contas, como foi a história da vida. Nós podemos olhar isso lá no registro fóssil. Existe uma previsão evolucionista e uma previsão criacionista. A previsão criacionista, baseada no modelo do dilúvio, é de que o registro fóssil deve ser populado por um número imenso de formas. Aliás, vamos para a previsão evolucionista primeiro. O registro fóssil deve ser populado por um número imenso de formas de transição, ligando criaturas de diferentes filos, né, as grandes divisões biológicas, da classificação biológica. Deve-se observar o surgimento gradual desses tipos básicos de criaturas e seu desaparecimento gradual. O surgimento dos grandes filos de animais deve ser gradual e esses filos devem encontrar uma ligação comum em algum ponto. Qual que é a previsão criacionista baseada no modelo do dilúvio, baseada na criação de diversidade, com diversidade desde o princípio? É o seguinte: o registro fóssil deve ser discreto. Partindo-se da base para o topo, cada tipo básico deve aparecer ao longo da coluna geológica representado por criaturas completas e complexas e deve desaparecer subitamente. Os filos de animais devem aparecer de forma independente. Então essa é a visão criacionista do registro fóssil. O que nós observamos? Isso ou isso? Então vamos resumidamente ver o seguinte. Vejam, por exemplo, como é que seria a formação de um morcego? Okay? Imagina-se que ele tenha se originado a partir de um mamífero terrestre, alguma coisa, quem sabe, parecida com um rato. Okay? E nós teríamos, então, entre isso aqui e isso aqui, um número imenso de intermediários. Como é que isso vai se tornar isso aqui? Tá? Vamos fazer um exercício de imaginação. Imagina aqui um mamífero terrestre, okay? Algo parecido com um rato. E esse animal, então, ele começa a apresentar algumas mudanças, né? O animal se parece com um rato, mas seus braços são maiores do que as pernas e ele precisará desses braços longos para formar as asas. Você imagina você encontrando isso. Aí um segundo animal, né, ele tem uma aparência muito incomum, porque ele se parece com um rato, mas os seus dedos são muito longos. Esses dedos são necessários para formar estruturas de suporte, né, das asas do morcego. E você imagina um terceiro animal.
ele está desenvolvendo os músculos, né, maiores nos locais dos seus braços, né, porque um animal voador precisa desses músculos fortes. E você imagina um animal D aqui. Está desenvolvendo uma membrana em cada braço. Essa membrana, ela não é desenvolvida bastante para que esse animal voe, né, mas ela está começando a se tornar algo que vai ser uma asa. O animal F, ele está a meio caminho de se tornar um morcego. Ele tem asas que estão ligadas ao corpo, mas o animal não pode voar porque seus músculos, né, para voar ainda não estão completamente desenvolvidos. E um animal G, né, que os joelhos estão sendo direcionados para trás, como nos joelhos de morcego. De fato, quando você olha no registro fóssil, para o registro fóssil dos morcegos, você vê uma história contada mais ou menos assim, né? O que você vê? Esse registro fóssil contínuo, né, essas transições aqui, ou você vê simplesmente morcegos formados e prontos? Né? Qual previsão se adequa melhor aos dados experimentais do registro fóssil? A previsão criacionista ou evolucionista? Vejam, quando você olha para o registro fóssil dos morcegos, e nós temos, né, uma estimativa de que você tem aí cerca de, pelo menos, né, até a data da redação desse material, pelo menos uns 1000 fósseis de morcegos encontrados. Segundo a cronologia evolucionista, isso daria aqui isso iria até cerca de 52 milhões de anos atrás, ok? Lá pela metade do período Eoceno. Acima disso você encontra esses fósseis. Abaixo disso você não encontra nada, nenhum ancestral de morcego. Você pode encontrar algumas possibilidades bem questionáveis, mas nada firme. E essas são palavras de um especialista em evolução de morcego. Ele diz assim, olha, existe um período de 10 milhões de anos de evolução inicial dos mamíferos, no qual você esperaria encontrar algum tipo de precursor dos morcegos. Mas novamente nada, né? Na visão dele aqui, ó, bingo, eles simplesmente aparecem. Nós não temos nenhum precursor. O grande problema com a evolução dos morcegos é que você encontra esses morcegos perfeitamente formados, esse morcego perfeitamente formado, que aparece num período bastante antigo, no Eoceno, 50 a 55 milhões de anos atrás. Ele é diretor do Museu de História Natural e Ciência do México, tá? Do Novo México. Existem certas pessoas, né, que dizem que pensam que eles foram especialmente criados, os morcegos. Eles são, na verdade, um problema quanto aos criacionistas, que gostam de pensar que as coisas foram criadas, né? Os criacionistas gostam de pensar que as coisas foram criadas. Qual que seria o problema com isso? E aqui está um mamífero altamente complexo, com todas essas adaptações, né? E eles simplesmente aparecem num dado momento do tempo, completamente formados como morcegos. Obviamente nós, biólogos, evolucionistas e paleontologistas, não acreditamos nisso, mas nesse ponto nós não temos um bom ancestral fóssil para eles. Mas depois de algum tempo, né, algum tempo atrás, foi apresentado um ancestral de morcego, né, que seria um possível ancestral de morcego. E quando você olha para esse ancestral de morcego, imaginando encontrar alguns daqueles animais que eu mencionei ali, você se decepciona, que ele nada mais é do que um morcego um pouco diferente, tá? Com as patas, uma proporção entre patas e asas um pouco diferente, mas um completamente morcego, completamente formado. Outra palavra muito relevante aqui é de Stephen Jay Gould. Ele diz assim, ó, a extrema raridade das formas de transição no registro fóssil persiste como o segredo de negócio da paleontologia. As árvores evolucionárias que adornam nossos livros-texto possuem dados somente nas pontas e nos nós de suas ramificações. O resto é inferência, embora razoável, não evidência. Então aqui um grande pesquisador evolucionista está deixando muito claro aqui. Nós não temos esses dados para suportar aquela evolução gradual. É muito complicado. Ele estava falando isso aqui, evidentemente, não para defender a hipótese criacionista, mas para defender a sua teoria, né, chamada teoria do equilíbrio quantual, que depende exatamente desse tipo de característica aqui. Outro registro fóssil bem problemático é o registro fóssil dos animais, vamos voltar aqui, das focas, né? Quem é que teria dado origem aos leões marinhos ou às focas, né? São diferentes, tá? Mas são, de certa forma,
semelhantes aqui. Então, os leões marinhos, né? Alguns dizem que foi um animal parecido com um urso, outros dizem que foi um animal parecido com um cachorro, né? Qual deles teria dado origem aqui a isso? Quando você vai para o registro fóssil, você novamente vai encontrar milhares de fósseis de leões marinhos, até o período aqui do Oligoceno. A metade disso aqui mais ou menos. Abaixo disso você não encontra nenhum ancestral claro, nítido. Ok? Como é que você pode então afirmar que esses animais evoluíram a partir de tal? É bem complicado. A doutora Irina Koretsky, né, paleontologia e pesquisadora nessa área, ela diz assim, olha, quando respondeu uma entrevista, né, o entrevistador disse para ela, perguntou assim, de qual animal os leões marinhos evoluíram? E ela afirma, eles evoluíram de animais semelhantes a ursos. Okay? De quais animais eles evoluíram? De animais semelhantes a ursos, tá? Aqui a afirmação. E a pergunta, eles, né, quem eles são eles? Os pesquisadores, sabem qual era essa criatura? Que era semelhante a um urso, né? Aí ela diz assim, não sabem. Vocês encontraram algum fóssil entre o animal semelhante ao urso proposto e os leões marinhos? Não encontramos, não podemos identificar o animal exato que constitui essa ligação vacante entre um animal semelhante ao urso e as focas com orelhas ou leões marinhos. Puxa, como é que você afirma com tanta convicção, então, que eles evoluíram a partir desse tipo de animal, que os leões marinhos evoluíram a partir desse tipo de animal, se você não encontra evidência para isso? Certo? Falta novamente a evidência, falta o registro. Charles Darwin ele diz assim, olha, já que as espécies descendem de outras, tendo se afastado das ascendentes de maneira gradual e imperceptível, por que não encontramos numerosas formas de transição pelo mundo afora? Por que não se apresenta toda a natureza como uma grande confusão de espécies em vez de assim como a vemos, ou seja, com espécies muito bem definidas? O próprio Darwin lançava essa questão. E é uma questão que os pesquisadores de hoje ainda encontram. Tá? Eu mostrei alguns exemplos aqui. Esses são pouquíssimos exemplos. Você tem assim, numerosos casos em que você tem a proposta evolucionista e você não tem os ancestrais correspondentes. Né? Quando nós olhamos para o registro fóssil, o que nós aprendemos é que aqueles animais, né, aquelas espécies que elas possuem, né, na proposta evolucionista, alguns supostos ancestrais, elas não são a regra, elas são a exceção. A grande maioria você não tem sequer propostas sólidas para isso. Né? Mas e as formas de transição que nós encontramos, né, que nós tão frequentemente vemos em noticiários, em meios de divulgação científica? Né? Você pega aí, por exemplo, o registro fóssil das baleias. E vejam, quando nós falamos do registro fóssil das baleias, né, numa revista aqui especializada na área, o autor aqui ele diz o seguinte, olha, a origem e evolução dos cetáceos, né, as baleias, os golfinhos, né, é um dos melhores exemplos de macroevolução documentada pelos fósseis. Então, olha, vejam só, o registro fóssil das baleias ele é considerado um dos melhores exemplos de macroevolução documentado pelos fósseis. Certo? Então nós esperamos, quando nós formos olhar para o registro fóssil das baleias, nós vamos encontrar lá algo que realmente nos impressione. E de fato, quando você olha à primeira vista, você vê as fotos que são os gráficos que são apresentados em museus, você fica realmente pensando, puxa vida, parece que está acontecendo alguma coisa aqui. Ó. Você vê um animal terrestre, aí você vê um animal aqui mais alongado, um outro com nadadeiras, um outro aqui diferente, até você chegar em alguma coisa que parece uma baleia. Isso aqui está no Museu de Michigan, né, numa exposição, ou pelo menos estava lá até alguns anos atrás. Era dessa forma aqui. Mas quando você vai olhar para a forma como esse gráfico aqui foi construído, será que realmente nós temos convicção de que essas criaturas eram dessa forma? Só pegando um exemplo aqui, né? A terceira etapa, que seria da evolução da baleia, chamado Rhodocitos, né? Ele tem como características, ele tem pernas nadadeiras e uma cauda de baleia. São as três características principais. É por isso que esse animal aqui é colocado na linha evolutiva das baleias. Ó, ele tem pernas, ok? Um animal terrestre teria pernas, então ele estaria na transição, mas ele tem nadadeiras e tem uma cauda de baleia, certo? As três características principais.
Como que isso daqui foi construído? Como que essa imagem foi construída? Ela foi construída a partir desses ossos aqui. Certo? Se você olhar com cuidado, né, se você tiver a chance de analisar isso aqui com cuidado, você vai ver que nesse conjunto de ossos, você não tem os ossos da cauda e você não tem os ossos das extremidades. De onde vieram então as nadadeiras e a cauda de baleia? Tá? Nas palavras do próprio descobridor daquele fóssil, né, ele diz assim, olha, eu especulei que ele deveria ter uma cauda daquele tipo. Eu agora duvido que o Rhodocittus tivesse aquela cauda de baleia. É muito fácil quando você analisa o padrão, né, que um animal precisa possuir nos seus ossos aqui. Ele tem um tipo de osso aqui meio arredondado, depois seguido por uma série de ossos achatados. Isso aqui caracteriza os ossos de animais que têm essas caudas, os golfinhos, as baleias, mas você não tem esse tipo de material nesse animal aqui para afirmar que ele realmente tinha essa cauda aqui. E nem as nadadeiras, né? Ok? Olha que coisa reveladora aqui. Desde então, encontramos os membros anteriores e as mãos e os braços do Rhodocittus. E compreendemos agora que ele não tinha o tipo de braços que pode se alargar como as nadadeiras de uma baleia. Então esse animal foi colocado na linha evolutiva por possuir essas três características, mas ele não tem essas três características. Né? E como é que nós continuamos a usar isso aqui nas nossas ilustrações? Creio que nem todos façam isso, mas isso ainda é comum de se encontrar. Tá? Olha um outro caso interessante, o caso do Paquicetus, né? Seria o primeiro elo encontrado da evolução das baleias, também pelo Dr. Gingrich. Descrito em 1983, ilustrou a capa da revista Science. Você vê aqui um animal saindo da terra, mergulhando aqui para pegar os peixes, né? Ele teria características de animal terrestre, características de baleia, ele estaria ali, seria realmente a transição entre as duas coisas. Como características, né, ele podia caminhar em terra e nadar como as baleias, possuía nadadeiras, não apresentava um pescoço visível como das baleias, possuía um respirador no topo, né, do focinho, como as baleias, e possuía olhos nas laterais da cabeça. Foi descrito pelo Dr. Gingrich como o cetáceo mais antigo e primitivo conhecido, o elo perfeito entre as baleias e seus antepassados. Hoje, nenhum livro de biologia mais coloca esse Paquicetus como ancestral das baleias. Por quê? Vejam, o que era conhecido do Paquicetus quando ele foi apresentado? Você olha para esse crânio aqui, né? Era isso aqui. Aí você imagina assim, puxa, com um crânio eu consigo formar tudo isso daqui? É um pouco demais, né? Parece que a história do homem de Nebraska se repete aqui. Mas não era bem assim. Vejam, não é o crânio todo que foi encontrado, foram só as partes em preto. E a partir desses fragmentos aqui, todo esse animal foi construído, com essas características, né, intermediárias, né, que nós vimos ali. E vejam que interessante. Na parte em branco aqui é que estaria o suposto respirador, né, que você encontra nas baleias, e os olhos nas laterais. Essas características, olhos nas laterais do crânio e respirador, elas não foram encontradas, os ossos correspondentes a essas partes não foram encontrados. Mas mesmo assim, na descrição do animal, o Dr. Gingrich disse que ele tinha essas características, né? Agora, olha só, 18 anos depois, né, de Dr. Gingrich ter encontrado os fragmentos do crânio do Paquicetus, outros 4 crânios parciais e 150 ossos de Paquicetus foram descobertos, permitindo que outros cientistas construíssem um esqueleto quase completo de Paquicetus. E é dessa forma aqui que ele se parece. Vejam aqui a construção inicial e vejam se isso realmente se parece com o que ele seria de verdade. Um animal terrestre, não tem nada de baleia, não tem nada de ancestral de baleia, não tem essas características. E se descobriu então que, vejam, ele possui um nariz na extremidade do focinho, como um animal terrestre comum, né? Não tinha um respirador de baleia, possuía pés com cascos para correr, né? Não tinha nadadeiras. O pescoço era longo e visível, né? E muito diferente dos das baleias, e os olhos no topo da cabeça e não nas laterais, ou seja, ele não tinha nenhuma dessas características que se imaginou para ele. Certo? É interessante quando você olha, por exemplo, para esse animal e esse animal aqui,
Isso aqui foi resultado de um trabalho bem interessante, né, de um Dr. Carl Werner. Ele fez uma compilação de animais que teriam vivido na época dos dinossauros e que encontram que encontram, né, formas semelhantes ou muito semelhantes ainda nos dias de hoje. E aí ele fez uma coleção aqui, ó, por exemplo, essa espécie aqui de estrela do mar, essa espécie fossilizada aqui, uma espécie que viveu na época dos dinossauros, ou dezenas de milhões de anos atrás. E essa espécie de estrela do mar é uma estrela do mar moderna. Ok? Veja a semelhança entre as duas. Elas estariam separadas por dezenas de milhões de anos. Eu não estou aqui querendo defender, obviamente, o fixismo. O que nós estamos mostrando aqui é que talvez, né, essas duas espécies não tenham vivido separadas por tanto tempo assim. Vejam que elas recebem nomes de espécies diferentes e, em alguns casos, até de gêneros diferentes, né? Olha que interessante aqui. Esse aqui seria um gafanhoto extinto, né, da época dos dinossauros, e esse aqui é um gafanhoto moderno. São muito semelhantes. Será que eles realmente estão separados por tantos milhões de anos? Aqui uma planta extinta na época dos dinossauros, uma planta moderna. São muito parecidas também. Uma libélula fossilizada na época dos dinossauros, uma libélula moderna. Também são muito parecidas. Okay? E o famoso peixe selacanthus, né? A espécie fossilizada, a espécie parecida, né? Você observa aqui alguns traços diferentes, algumas variações de uma coisa para outra, mas é exatamente isso que nós defendemos, né? Você tem variações pequenas, variações limitadas, né? Essas variações podem, em alguns casos, ser muito drásticas, né? Como você pode olhar, por exemplo, analisando as raças de cães, né? Você tem cães muito pequenos, cães muito grandes. Isso tudo você consegue fazer, inclusive, por seleção artificial. Mas você não deixa de ter o peixe selacanthus aqui. Ok? O que esses dados estão nos dizendo, então? Então, em primeiro lugar, eles estão nos dizendo o seguinte, vejam, quando nós falamos dos famosos, chamados lá elos, né, os fósseis de transição, precisamos olhar com cuidado quando eles nos são apresentados, porque muitas vezes nos é apresentado algo, né, de uma forma, e o que aquilo realmente significa não está bem claro, como nós vimos ali alguns casos como o caso do Paxeto, como o caso do Rhodocitos e tantos outros, como o caso de Nebraska e tantos outros aqui. Precisamos olhar isso com cuidado, né? E nós temos também diversas evidências, né, de animais que vivem hoje e animais que viveram, né, na época dos dinossauros, eles são muito parecidos, né? Então talvez esses animais não estejam separados por períodos de milhões de anos, mas por períodos de apenas de alguns milhares de anos, ok? Bom, isso é um resumo, na verdade, um pouco desse assunto. Eu queria agradecer a atenção de todos, né, e ficamos por aqui essa noite. Obrigado, Dr. Rodrigo, por essa maravilhosa palestra. E em reconhecimento a esse teu trabalho, numa área SCB, ele confere esse certificado. E já fica o convite para que mais vezes possa estar conosco na oficina Diálogo sobre as Origens. Obrigado, Renato. Obrigado novamente. Obrigado. Contem sempre com nossa participação. Okay? Obrigado. Muito bem, gostaríamos de reforçar que os internautas eles podem encontrar o Numar SCB através dos seguintes meios de comunicação. Através da nossa página no Facebook, através do canal do YouTube, através do nosso site. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta também que queira mandar para o Numar SCB, você pode fazer através do e-mail, numarscb@gmail.com. Convidamos a todos para que na próxima semana nos acompanhem em mais uma palestra da oficina Diálogo sobre as Origens, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, aqui na sede do Numar SCB, e que você que nos acompanha pela internet aí também através do canal do YouTube. O Numar SCB agradece o apoio da Sociedade Criacionista Brasileira. Agradece também a Associação Norte Paranaense da IASD e a Comunidade Nova Morada. Um grande abraço a todos e até a próxima quinta.